6 da matéria de fenômenos do transporte, do João Frederico. É um exercício do caderno aqui, eu vou resolver ele de novo, fazer bem passo a passo para que seja entendido o que está sendo feito e tal. Eu vou ler aqui o exercício. Um pistão entra num cilindro com velocidade constante de 3,2 metros por segundo. Entre o pistão e o cilindro existe uma película de óleo de viscosidade cinemática de 1 vezes 10 a menos 3. E aqui é para ser um gama aqui, mas não saiu aqui. É 8.800, sendo o diâmetro do pistão de 10 centímetros e seu comprimento de 5 e o diâmetro do cilindro de 10,2 centímetros. Determinar o peso do pistão, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, antes de começar o exercício, vamos ver quanto tempo vai demorar esse vídeo, mas vou tentar fazer passo a passo. Então, geralmente as fórmulas usadas aqui é essa aqui, ó. Pressão vezes Mi vezes V sobre E. Como a gente vai precisar aqui abrir essa expressão aqui, porque pressão, o que é pressão? Pressão é a mesma coisa do que força tangencial sobre área. Então a gente vai substituir aqui. Então vai ficar como? Vai ficar pressão. Opa! Enganei aqui. Então vai ficar como? Vai ficar força tangencial sobre área igual a vezes V sobre E. E daí a gente, passando a área para cá, vai ficar assim. Então ficou com essa cara aqui. Essa é a expressão que a gente vai usar. Então vamos só fazer o seguinte aqui, para que fique um pouco mais fácil de se entender. Só apagar aqui. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Então o que é cada termo dessa fórmula aqui? Isso aqui é a força, né? Essa é a força. Essa aqui é a área de atuação no caso assim, da viscosidade, né? Do material, a área que vai atuar o material, né? Então essa aqui é a área. Isso aqui é a viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica. Dinâmica, essa é a velocidade. E esse aqui é a espessura. Essa é a espessura. Essa espessura aqui, o que ela é? Ela é a diferença, nesse caso aqui vai ter o pistão, né? Aí vai ter o pistão. E esse pistão aqui, ele está envolto, né, num cilindro. Essa espessura aqui, ela vai ser isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Isso aqui vai ser a espessura. Correto? Essa diferença aqui, ó, de atuação dele do pistão até o cilindro. Aqui vai ter uma diferencinha, lógico. Aqui eu fiz maior para que ficasse claro. Então vamos começar lá a resolver. Vou apagar isso aqui, né? Então vamos começar. A nossa fórmula é essa aqui. E eu sempre, às vezes as pessoas me perguntam como que faz esse exercício aqui. Eu sempre digo que você vê o que você tem. Geralmente, ó, essa aqui é uma fórmula de 5 incógnitas. Então ele pode pedir qualquer um desses itens aqui. Às vezes ele pode pedir para você calcular a força, a área, a viscosidade, a velocidade ou a espessura. E ele vai te dar os demais, as demais incógnitas, né, os demais dados ele vai te dar, ou ele vai te dar ferramentas para você chegar nele. Nesse caso aqui ele quer a força-peso, que vai ser o F que a gente vai calcular. Bom, o que o exercício logo de cara ele já dá? Ele não deu a área, né? Ele não deu a viscosidade dinâmica, ele deu a viscosidade cinemática. Então ele não os deu, a gente vai ter que calcular também. A velocidade ele deu. Aqui, ó, 3,2 metros por segundo. Então vamos já anotar aqui que a gente já tem a velocidade. Igual a 3,2 metros por segundo. Opa, beleza, vamos colocar aqui um sinalzinho que a gente já tem.
A espessura aqui também está fácil de calcular, ó. Ele deu que a espessura do pistão é 10 centímetros. Então vamos lá. Então o pistão aqui, ó, ele deu aqui que esse pistão aqui tem de diâmetro, né? O diâmetro dele é 10 cm. Então vamos lá. 10 cm, 0,10 metros, né? Já estou colocando em metros aqui. Aí o que ele fala? Ele fala que o cilindro tem 10,2 cm. Opa, então é 0,102 metros. Então beleza. O que é a espessura? Essa distância aqui da parede um para o outro. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,002 metros. Então essa distância aqui, só que eu tenho que dividir por 2 esse 0,002, porque aqui vai ser dividido dos dois lados aqui a espessura. Então vai ficar 0,001 metros. Então acabamos de descobrir a espessura. Então também temos a espessura agora, que é a mesma coisa do que 1 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza, já sabemos dois dados aqui do exercício. Vamos arrumar o resto. Então deixa eu só apagar aqui, porque eu já vou utilizar esse espaço aqui. Então tá. Agora a área. O que é essa área que ele pergunta? Essa área é isso aqui, ó. Como é um cilindro, imagine que eu tenha que calcular essa área aqui, ó. É onde esse cilindro corre. Como que eu vou fazer isso? É a área da atuação, né, do óleo, do líquido ali, né? Eu preciso calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro aqui, ó, é esse contorno da circunferência. Uma vez eu calculo esse perímetro, que ele é a mesma coisa do que se eu abrisse esse cilindro aqui e calculasse esse lado aqui, medisse esse lado. Só como eu não posso fazer isso, o que eu faço? Eu aplico uma fórmula que me dá essa mesma distância aqui, ó. Então o perímetro da circunferência, que é isso aqui, é a mesma coisa que se eu abrisse e desse essa distância aqui, ó. Pode ver que ele está abrindo aqui, ó. Ele vai esticar, vai ser a mesma coisa, ó. Entendeu? Olha, até da fórmula aqui, ó, 2πr. Ou é duas maneiras tem de calcular o perímetro. Uma é essa fórmula que ele deu aqui, ó, essa fórmula que vai ficar assim, ó. Ou o perímetro pode ser por 2π, né, o perímetro 2π vezes o r, ou o perímetro é π vezes o diâmetro. Vezes o diâmetro, até porque 2 r's é a mesma coisa que diâmetro. Então é essa maneira. Aí como que eu calculo esse perímetro aqui? Eu vou calcular, vai ser 3,14, né, de π vezes o diâmetro que ele deu, ó, o diâmetro do pistão 10 centímetros, vezes 0,10, porque eu já estou colocando em metros. Então o perímetro vai ser igual a 0,31 metros. Então o que eu calculei? Agora aqui eu calculei o perímetro, ó. Isso aqui, ou esse lado aqui. Agora, para mim descobrir o tamanho da área, é só eu multiplicar pela lateral, pelo L, né? Então como que funciona? A fórmula da área aqui é essa aqui agora, ó. A área que vai ser o perímetro vezes o L, que é o comprimento, né, do pistão. Então esse é o perímetro, e esse é o comprimento do pistão. Esse é o comprimento do pistão. Então beleza, como que eu vou calcular? Simples também, ó. A área é igual a 0,31 vezes qual que é o comprimento do pistão, e seu comprimento é de 5 centímetros. Lembrando que 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metros. Então a minha área vai ser igual a 0,0157 metros ao quadrado. Então beleza, ó, mais um dado, já tenho a área. Então minha área é igual a 0,0157 metros ao quadrado. Beleza, mais um dado. Aí só nos faltou o último dado ali pra gente conseguir já calcular. Então note que é um exercício que parece a princípio muito difícil,
mas se você organizar os dados que você tem, o que você não falta, acho que fica um pouco mais fácil. Então o professor deu aqui para a gente calcular, no exercício aqui, ele nos dá uma viscosidade cinemática de 1 vezes 10 a menos 3. Então como que funciona? Ele nos deu isso aqui, ó. Cinemática de 1 vezes 10 a menos 3. Mas o que a gente precisa aqui é a dinâmica. A gente não tem. E ele deu duas relações de fórmula. Ele deu que gama é igual a G, é ρ vezes G, e a outra relação é a relação da dinâmica pela cinemática. Então vamos lá. Eu quero saber a minha dinâmica. Para isso eu preciso da cinemática, o exercício me dá, que é esse aqui, e o ρ da densidade eu não tenho esse ρ aqui. Então não vai dar para calcular direto. O que me interessa, só para lembrar, é isso aqui, ó. Eu vou querer calcular ela aqui. Só que para isso eu preciso então do que? Da viscosidade cinemática e de ρ. Viscosidade cinemática eu já tenho, o exercício deu, ρ ele não deu. Aí eu vou precisar calcular ρ. Eu tenho gama? Tenho gama sim. Quanto que é o gama? É 8.800. Então, beleza. Eu não tenho ρ, que é o que eu quero, e eu tenho a gravidade, que é 10. Então daí como que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o ρ de um lado, aí vou passar o g dividindo, então vai ficar assim, ó. Beleza? Aí agora eu vou só substituir os lados, ó. 8.800 divididos por 10. Opa, beleza. Aí eu vou ter aqui, ó, 8, eu vou cortar esse zero com esse, então vai ficar 8.800, né? K por metro ao quadrado. Então eu descobri meu ρ. Agora eu volto e substituo o ρ. Vou reescrever, ó, a função, que é a dinâmica. Vai ficar assim, né? Só mudei, só estou isolando, né, ela, que é ela que eu quero. Daí eu vou substituir os dados. Vai dar 8.800. Opa, tá bem ruim aqui no cantinho. Deixa eu apagar esse aqui que ficou feio. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Vai ficar 8.800. Opa, fiz errado. Peraí que eu tô fazendo errado essa última parte aqui. Eu vou corrigir aqui. Peraí que eu fiz algo errado, tá? Então esquece isso aqui, ó, que eu falei errado. Eu fiz a dedução errada aqui. Então, ó, até aqui tá correto, tá certo. Agora aqui. Então eu vou reescrever em função do que eu quero. O que eu quero? Eu quero a viscosidade dinâmica. Ela está aqui. Eu vou passar o ρ multiplicando. Então eu tenho a cinemática vezes o ρ. Então beleza, agora está correto. Então vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar minha cinemática, o exercício deu é 1 vezes 10 a menos 3 vezes ρ, que é 880. Beleza, o resultado disso aqui é 0,88. Fechou. Então agora eu tenho tudo. Então vamos lá, vou coloquei aqui, era a última coisa que faltava para que eu pudesse resolver o exercício. Daí agora eu vou substituir na fórmula e resolver os cálculos. Então vamos lá. Vou começar aqui. Meu ft, que é o que eu quero, igual a... Quem que é meu a? Meu a é 0,0157 vezes o ρ, que é o μ, né, de viscosidade dinâmica, que é 0,88, vezes 3,2, que é que é minha velocidade, que a gente já tinha, sobre a espessura, que é 1 vezes 10 na menos 3. É só colocar na calculadora e calcular. Vai dar 44,21 newtons, né? Força. Então esse é o resultado do exercício.
Eu fiz aqui, eu só dei uma perdidinha aqui, mas eu expliquei. Fiz tranquilo. Se achar que precisa ser mais explicado, é só avisar que eu faço outro vídeo. Valeu.